Bem-vindo ao capítulo 5 do Manual de Força-Tarefa para Emergências Task Force. O emprego operacional por ciclos, de 0 a 5 dias. Neste capítulo, você vai aprender a operar uma força-tarefa com um princípio simples e extremamente eficaz. Trabalhar por ciclos, com entregas mínimas claras em cada período, do momento da chegada até a desmobilização. A grande diferença entre uma equipe que está presente e uma equipe que resolve está na forma como ela organiza o tempo. Quando o trabalho não tem ciclos, surgem os mesmos sintomas: plano gordo, comunicação frouxa, logística invisível, segurança decorativa e AAR simbólico. Aqui você vai ver o antídoto: disciplina operacional com produtos mínimos por período, janelas de reunião e uma cadência que sustenta desempenho sem desgaste desnecessário. Você vai compreender na prática como a força-tarefa deve entrar leve e começar a entregar no ciclo 1, de 0 a 6 horas, com foco no essencial. O conceito de produto mínimo por período, movimento sem entrega vira atrito. A importância do relógio e das janelas de coordenação para não virar operação no improviso. Como transformar correção em padrão através de After Action Review, AAR, curto e objetivo. Os erros frequentes e seus antídotos, garantindo que o comando tenha controle real do terreno. Este conteúdo faz parte da formação de operadores de força-tarefa da Bombeiros Unidos Sem Fronteiras e é também voltado a operadores de resgate em geral, bombeiros, socorristas e lideranças que atuam em incidentes complexos, desastres e emergências com múltiplas frentes. Apoie esse projeto. Inscreva-se no canal. Deixe seu like. Compartilhe com sua equipe. Comente de qual cidade e estado você está assistindo. Agora, vamos ao vídeo podcast. Imagina a cena. Sirenes ao longe, a energia acabou, comunicação quase não existe e a única certeza é a da incerteza. É o caos total. E aí a pergunta é: como, no meio disso tudo, uma equipe de resposta a desastres consegue, em pouquíssimas horas, criar ordem e começar a agir de forma eficaz? A resposta, e isso que é o mais incrível, não está no improviso. Está num método muito rigoroso. A nossa análise de hoje é justamente um mergulho no capítulo 5 do Manual de uma Força-Tarefa. Ele detalha, passo a passo, como funciona a operação nos primeiros 5 dias. É quase um guia para transformar o caos numa cadência de trabalho. Exato. E a nossa missão aqui é decodificar esse sistema operacional deles, desde a chegada no local até a estabilização. E o que a gente vai ver não é sobre heroísmo impulsivo, sabe? Aquele de cinema. É sobre uma disciplina quase metronômica, uma coreografia que já foi ensaiada e que permite que o trabalho seja feito com segurança e, o que é crucial, de forma sustentável. Porque muitas vezes a primeira vítima do caos é a própria equipe de resposta. Certo. Então vamos direto para o momento zero. As primeiras 6 horas, que o manual diz que são absolutamente decisivas. O texto introduz um conceito que, de início, achei meio contraintuitivo: entrar leve. A ideia de um mínimo viável, ou MV, ou seja, não é chegar com tudo de uma vez, mas com o essencial para operar sem quebrar. Confesso que isso me soa um pouco arriscado. Não era melhor já chegar com todo o aparato? Pois é, essa pergunta é ótima, porque ela já mostra a primeira grande disciplina. Se você chega pesado demais, você gasta as primeiras horas, as mais críticas, gerenciando o seu próprio equipamento, e não o problema lá fora. O MV foca em velocidade, em simplicidade. E nesse período, algumas ações são inegociáveis. A primeira de todas é a escolha da base de operações, a BOW. Não pode ser qualquer lugar. E o que define uma boa BOW? Critérios puramente técnicos. Precisa ter um acesso confiável, ou seja, uma estrada que não vai virar um lamaçal na primeira chuva. Claro. Precisa de boa drenagem, pelo mesmo motivo. E espaço. Espaço para separar as funções. Uma área para logística, outra para o comando, uma para o descanso. Um layout bem sinalizado desde o minuto 1 evita que as pessoas percam tempo vagando, perguntando onde fica tal coisa. Imagina só,
Montar tudo e a base não dá 6 horas depois. Entendi. A base é a fundação. E logo depois de fincar a bandeira, vem uma ação com um nome curioso: publicar o relógio. Parece simples, né? Mas é o primeiro ato de comando para sincronizar todo mundo. Em um desastre, a noção de tempo se distorce. Publicar o relógio significa definir os horários das reuniões, dos contatos de rádio, dos turnos. Sem esse relógio comum, cada um opera no seu próprio fuso horário mental. Aí a coordenação vai para o espaço. Enquanto essa estrutura mínima é montada, a equipe de planejamento sai para um reconhecimento bem rápido de 15, 30 minutos para trazer o que eles chamam de fotografia útil. Fotografia útil. Então não é um relatório completo, cheio de detalhes? Longe disso, é um instantâneo. Quais são os setores mais afetados, quais os riscos imediatos, um fio de alta tensão caído, uma estrutura para desabar, e também quais as oportunidades, um pátio seguro, uma escola que ainda tem água. Com essa fotografia na mão, o líder cria a ferramenta que vai guiar o primeiro turno, a página do período. E o nome já diz tudo: um plano que cabe em uma única página. Por que essa obsessão toda pela simplicidade? Porque sob estresse, a nossa capacidade cognitiva despenca. Ninguém vai ler, muito menos entender um plano de 50 páginas. A página do período força o foco. Ela tem de 3 a 5 objetivos muito claros e mensuráveis para aquele turno. De distribuição de água para 100 famílias na rua X até às 18 horas. Ela também identifica os 3 principais riscos e as 3 barreiras imediatas. E, por fim, publica os níveis mínimos de sustentação. Quanta água, energia, combustível a operação precisa para não parar. E antes de qualquer pessoa dar um passo para fora da base, o líder faz um teste final. Ele reúne os chefes de equipe e faz 3 perguntas que são a alma da disciplina da operação. É executável com o que a gente tem? É seguro para a nossa equipe e para os outros? É sustentável pelas próximas 12 horas? E o ponto-chave, e isso é cultural, é que se a resposta para qualquer uma delas for talvez ou não, o escopo da missão é reduzido imediatamente, sem negociação. Uau, isso é forte. Quer dizer que a ordem é recuar na ambição na primeira dúvida. Isso vai contra todo aquele instinto heróico de vamos dar um jeito. Exatamente, e é por isso que funciona. Mostra que a disciplina e a segurança da equipe estão acima da vontade de abraçar o mundo, fazer menos, mas fazer bem e com segurança. Esse é o lema. E no final desse primeiro ciclo acontece a primeira revisão pós-ação, a ARR. Uma reunião curta de 30 a 45 minutos. E o objetivo? É evitar que os mesmos erros se repitam no próximo turno. Precisamente. A ARR tem uma estrutura super rígida. Primeiro, o que planejamos fazer. Segundo, o que de fato aconteceu. Terceiro, por que teve essa diferença. E o mais importante, o que faremos a respeito? O resultado são 3 pontos a manter, que deram certo, e 3 a ajustar, já com responsáveis e prazos. O número 3 força a priorização, né? Exato. Evita que a reunião vire uma lista de reclamações sem fim e foca no que pode ser melhorado agora. É um ciclo de aprendizado ultra rápido. Certo. Essa estrutura inicial parece incrivelmente disciplinada para um ambiente de puro caos. Mas eu imagino que essa adrenalina das primeiras 6 horas não dura para sempre. Como a equipe evita o esgotamento e consegue manter esse ritmo por, 3 dias? Essa é a transição crucial. Passadas as primeiras horas, a gente entra na fase de 6 a 72 horas. A meta principal aqui, segundo o manual, é sustentar a cadência. E o texto é muito claro sobre a maior tentação nesse momento. A euforia do primeiro sucesso te leva a querer abrir tudo, ampliar as frentes de trabalho, e o manual é direto. A ordem é uma só: resista. Por que resistir? Se a equipe tem capacidade, por que não ampliar o trabalho? Porque essa resistência é o que permite que a operação amadureça de verdade. Entre 6 e 24 horas, o foco não é fazer mais, é fazer melhor o que já foi estabelecido. É cumprir as rotinas, as janelas de logística têm que acontecer naqueles horários,
As checagens de comunicação no rádio precisam ser pontuais. É aqui que a logística começa a usar sistemas como o FEFO. First expired, first out. Isso, o que vence primeiro, sai primeiro. Para remédios, comida, e o FIFO, First In, First Out, para outros itens. É a criação do ritmo. Da previsibilidade? E depois dessas primeiras 24 horas, o manual diz que a operação evolui do mínimo viável para o modo operacional. Então, depois de um dia, a base está firme. Mas o que isso significa para a pessoa lá na ponta? O trabalho dela muda? Porque desacumular papéis, que é o termo que o manual usa, me parece uma daquelas coisas que pode gerar mais burocracia se não for bem feita. É um ponto excelente. Desacumular papéis significa, na prática, especialização. No começo, é normal que a mesma pessoa cuide do planejamento e das comunicações, mas depois de 24 horas, isso vira um gargalo. Então, planejamento foca só em planejar, comunicações vira uma função separada, logística se divide em armazenagem e mobilidade. Para a pessoa na ponta, isso significa que o suporte que ela recebe é melhor e mais rápido. Faz sentido. O rádio não falha porque tem um especialista cuidando só disso. Exatamente. A ferramenta que ela precisa chega mais rápido porque tem uma equipe só para mobilidade. Longe de criar burocracia, distribui a carga e aumenta a resiliência da operação. Entendi. E o manual traz uns detalhes práticos dessa fase que parecem pequenos, mas que devem fazer uma diferença enorme. Por exemplo, o inventário ganha rastreabilidade com código simples, tipo log ferri 023. Pensa no impacto disso. Sem um código, a busca por uma serra específica pode levar 30 minutos com gente revirando caixas. Com o código, a resposta é imediata. Está na caixa 23 da prateleira de ferramentas. São 30 minutos que podem salvar uma vida. E as doações que podem virar um caos. Exato. A solução do manual: criar um ponto de recebimento e triagem fora da zona quente da base para não gerar desordem e não misturar com o material da operação. E as parcerias também mudam de natureza, né? Sim, elas deixam de ser um aperto de mão e passam a operar com acordos de nível de serviço, os SLAs. Parece formal demais para um desastre. Mas é o contrário. Um SLA define de forma clara o que, quanto, quando e com qual padrão de qualidade um parceiro vai entregar algo. Evita o "eu achei que você ia trazer água" e garante que os recursos cheguem. Ok. Tudo isso nos leva a um ponto estratégico que o manual chama de casar ambição com sustentação. É sobre dimensionar o esforço, certo? Exato. O manual descreve os 3 níveis de esforço como se fosse uma caixa de marchas de um carro. A primeira marcha é o mínimo viável, MV, que já falamos. Equipe enxuta, papéis acumulados de propósito. O grande sinal de alerta para mudar de marcha, sabe, o motor gritando, é quando a segurança começa a ser negociada para manter a produção. Esse é o limite. A segunda marcha seria um nível estabilizado. O que caracteriza essa mudança? O que a equipe sente quando essa marcha engata? A sensação é de previsibilidade. As coisas começam a fluir, as funções estão mais especializadas. O setor de segurança, por exemplo, ganha autonomia para parar uma tarefa que considera insegura, sem pedir permissão para 3 pessoas. A operação para de apagar incêndios internos e foca 100% no problema lá fora. E a terceira marcha é o modo ampliado, para quando o cenário é muito grande e complexo. Isso. No modo ampliado, a estrutura tem robustez para absorver falhas sem colapsar. Se um gerador para, já existe um plano B. Se uma rota é bloqueada, já existe uma alternativa. Surgem líderes de setor, há reservas de pessoal, de equipamentos. É uma estrutura pronta para operar por mais tempo e em cenários mais dispersos. Espera um pouco. Essa ideia de limites de decisão que você mencionou me parece ser o verdadeiro motor por trás de tudo isso. Porque se o especialista em segurança precisa ligar para 3 pessoas para autorizar a parada de um trabalho perigoso, já era. É tarde demais. É isso? Exatamente isso. Limites de decisão claros evitam a paralisia. Cada função tem autoridade explícita para tomar certas decisões. O exemplo mais forte do manual é esse. Segurança decide parar o que não está seguro, sem pedir licença. Mobilidade decide a melhor rota. Logística decide a alocação de viaturas. Isso cria o que eles chamam de execução empoderada. Confia-se no especialista que está no local.
E o manual também alerta que não existe um tamanho único para a estrutura, né? Usar uma estrutura ampliada num cenário pequeno gera atrito. Gera atrito, burocracia. E o contrário, manter um mínimo viável num cenário de múltiplos municípios leva a equipe ao esgotamento em poucas horas. A regra de ouro é: use a menor estrutura que entrega o trabalho com segurança, mas esteja pronto para aumentar de marcha cedo, assim que os primeiros sinais de sobrecarga aparecerem. Sabe, essa ideia de que a rotina liberta é poderosa, mas para quem está de fora pode parecer o contrário. Alguém poderia argumentar que tanto checklist, tanto procedimento, acaba matando a capacidade de improviso, que é tão crucial num desastre. Como o manual concilia essas duas coisas? Essa é a objeção clássica, e é um ponto fundamental. O manual argumenta que a rotina não é o oposto da criatividade. É a base que torna a criatividade segura. Os rituais e checklists cuidam das coisas previsíveis, checar o combustível, verificar o rádio, fazer o briefing de segurança. Ao automatizar isso, você libera espaço mental, libera capacidade cognitiva para lidar com o imprevisível. Entendi. Você não gasta energia pensando se a lanterna tem pilha, então pode usar essa energia para resolver um problema complexo que acabou de aparecer. Perfeito. A rotina cuida do básico para que a mente possa se concentrar no complexo. E o manual dá ferramentas bem práticas para isso, né? A reunião curta, por exemplo. Sim, sempre de pé, para ser rápida, no máximo 15 minutos, com uma ordem de falas que não muda, para ninguém se perder, e usando uma linguagem comum. A meta é que todos saiam de lá sabendo exatamente o que se espera deles no próximo turno. Ele também lista os antipadrões, que são os erros mais comuns. Eu achei isso muito útil. O plano gordo, por exemplo. É, um plano com objetivos demais. E o antídoto é simples. Corte até caber naquela página única. Outro é a comunicação frouxa, quando as checagens de rádio são esquecidas. Aí uma equipe fica isolada. Em risco. Exato. Tem também a segurança decorativa, que é a segurança que só existe no papel, e o AAR simbólico, que é a reunião que não gera ações concretas. Vira só uma sessão de queixas. E uma das ferramentas mais interessantes que materializa tudo isso são os cartões de bolso. O do líder, por exemplo, tem espaço para anotar os 3 objetivos do turno e uma pergunta no verso que o força a pensar: ampliar, reduzir ou encerrar, qual é o gatilho? Exato. E cada cartão é pensado para função. O de saúde e apoio tem uma frase que resume sua missão. Cuidar da equipe é produzir capacidade. Um lembrete de que um socorrista exausto não ajuda ninguém. O de segurança tem outra afirmação poderosa. Trabalho inseguro é trabalho interrompido. Não é trabalho que vamos consertar depois. É interrompido. Ponto final. São âncoras mentais, sabe? Para manter os princípios vivos no meio da pressão. É impressionante. A disciplina para montar tudo isso é enorme, mas fico pensando na saída, a desmobilização. Muitas vezes, em projetos, a gente vê o contrário. A entrega é uma festa e depois fica tudo bagunçado. Aqui, a saída parece ser parte integral da missão. E é, totalmente. Entre 72 e 120 horas, o cenário pode melhorar, os serviços locais podem retomar. Aí começa a fase de sair limpo. A desmobilização é tão planejada quanto a montagem. O processo é escalonado, com marcos de tempo T24 horas, T12, comunicados a todos. E o manual fala de um processo crucial chamado handover, a passagem de serviço. Não é só dar o tchau e ir embora. De jeito nenhum. O handover é a entrega de um pacote de informações útil para a equipe que vai assumir, seja ela local ou outra. Esse pacote tem mapas, contatos-chave, lista de pendências, riscos que ainda existem. Deixar um vácuo de informação seria irresponsável. A base é desmontada com o mesmo cuidado com que foi montada. Sair limpo é uma marca de profissionalismo. Recapitulando, o que a gente viu nesse manual é uma metodologia impressionante. É um sistema que pega o caos e, através de disciplina, rotinas e uma cadeia de decisão muito clara, transforma numa operação ritmada, eficaz e, acima de tudo, segura. E se a gente olhar de forma mais ampla, os princípios são universais. A ideia de mínimo viável para começar rápido, os ciclos de aprendizado curtos do ar, a clareza de papéis para dar agilidade e o uso da rotina como uma proteção,
São lições valiosas de gestão de crises que se aplicam muito além dos desastres. E para encerrar, o manual deixa uma frase que é quase um juramento e que ficou na minha cabeça. Quem respeita o procedimento protege 2 vidas, a sua e a de quem confia em você para sair vivo do desastre. E isso nos leva a uma reflexão final. Nas nossas próprias zonas de desastres profissionais ou pessoais, quando a pressão aumenta, quais são os procedimentos que nos protegem? Quais são aquelas rotinas simples que, por mais que a urgência nos tente apular, a gente nunca deveria negligenciar?